Bom dia, todo mundo. Então, vamos acordando. A gente está finalizando já a parte de botânica praticamente. A gente terminou falando de hormônios vegetais, né? E deixa eu perguntar para vocês: vocês fizeram os exercícios do livro sobre hormônio Eu vegetal? fiz. Tiveram dúvidas? Vou abrir aqui para ver se eu Uhum. marquei alguma coisa. Estou entrando aqui no livro digital também, que aí eu compartilho tela com vocês. Tranquilo, Bianca. Eu não tive dúvida, não. Tá? Eu quero ver só aqui, cadê material didático? Tô abrindo um livro aqui. Bianca, Oi, bom dia a todo mundo. bom dia. Só para avisar que a Júlia Nascimento, ela tá falando comigo aqui, ela não tá conseguindo acessar, tá com problema na internet lá. Aí ela pediu para comunicar aos professores, tá Tá bom? bom. Obrigada, Tati. Nada. Deixa eu abrir aqui, biologia. Eu quero pegar o livro só para mostrar. Esse é o livro 4, aqui. A gente chegou a fazer desses exercícios, a gente fez. A gente chegou a fazer as atividades para a sala, não foi? Sim. A gente fez os da sala e um do proposto. Isso, 1 e o 2 do propósito, né? Isso mesmo. Tá, eu quero só para corrigir, para a gente pegar a número 4 do propósito também. Deixa eu ver. E a número 9, que eu acho que são questões mais geralzona, antes da gente falar sobre o próximo assunto. Então, deixa eu só ir achar a página aqui. Ô, Bianca, só para saber, depois que a gente acabar a botânica, o que vai ser? Ecologia. Super legal. É a parte da biologia que eu mais gosto. Depois de insetos, né? Obviamente. Então, aí a gente vai ter ecologia depois, falar sobre cadeias alimentares, problemas ambientais, né? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu quero só corrigir essa número 4 e a número 9, porque eu acho que elas são muito geralzonas e, tipo, fala sobre a função geral dos hormônios. Então, olha essa número 4, está na página 134. Hormônios vegetais são substâncias orgânicas que desempenham uma importante função na regulação do crescimento de tecidos vegetais. Entretanto, atualmente é conhecido que alguns hormônios têm ação inibitória, o que implica dizer que são reguladores químicos com atuação conjunta hormônio-tecido-alvo. Serão listadas a seguir 4 classes de hormônios vegetais. Marque verdadeiro para as associações V para verdadeiro e F para falso, né? Deixa eu chegar isso para cá. Aí tem auxina, sua biossíntese ocorre primariamente nos primórdios foliares e folhas jovens e nas sementes em desenvolvimento. Atua no fototropismo e geotropismo. Citocininas, produzidas primariamente no ápice radicular, estimulam divisões celulares e o desenvolvimento das gemas. Etileno, produzido em muitos tecidos jovens, especialmente folhas em desenvolvimento, estimula o alongamento do caule das folhas. Giberelinas, sintetizadas nos meristemas, frutos e sementes, promovem a germinação de sementes, a floração e o desenvolvimento de frutos. Quais que estão certas, quais que estão erradas? Essa vou perguntar um a um. Essa primeira aqui, tá certa, galera? Tá certo. Tá certo. Sim.
Sobre citocinina, tá certo? Tá certo. Também tá certo. Etileno, Tá errado. tá errado, né? Quando a gente fala do etileno aqui, ó, estimula o alongamento do caule e das folhas, não é. O etileno é maturação dos frutos, queda de folhas. E giberelina, Tá certo. certo também. Então, seria a letra A, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Eu gosto de questões assim porque está falando sobre vários assuntos ao mesmo tempo. Então, sintetiza a questão de uma forma mais resumida. Aí, a 9 é parecida desse estilo também. Ó, sabe-se que os hormônios são substâncias orgânicas. Opa! Eita! Simples ou complexas, que atuam em baixíssimas concentrações e estimulam, inibem ou modificam de algum modo processos fisiológicos específicos e que atuam à distância ou não do seu lugar de síntese. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira e assinale a opção que contém a sequência correta. Então, divisão e crescimento celular, amadurecimento de frutos, estímulo à germinação de sementes, alongamento do caule e tropismos, inibição da germinação de sementes. Vamos lá, quem aqui é divisão e crescimento celular? Qual hormônio? Citocinina. Citocinina. Amadurecimento de frutos? Etileno. Etileno. Estímulo à germinação de sementes? Aquela lá. Giberelina, isso mesmo. Alongamento do caule e tropismos? Auxina. Auxina e inibição da germinação das sementes, então, seria o ácido abscísico. Então, letra C, tá? Então, quando for cobrar isso de vocês, provavelmente uma questão vai ser mais ou menos nesse estilo, tá? Porque eu gosto de você tem vários assuntos em uma questão só. Era só essas duas que eu queria fazer, porque o resto eu achei muito parecido, questões parecidas, que falam mais ou menos a mesma coisa, e essas aí sintetizam melhor. E aí, deixa eu mostrar para vocês. O próximo capítulo é o efeito da luz no desenvolvimento. Só que no livro de vocês está falando sobre fotoperíodo, está falando sobre movimentos vegetais, que não tem só tropismo e geotropismo. Existe também outros movimentos, como os nascismos, os tactismos. Está falando também sobre o período de floração, quando que a gente sabe que uma planta floresceu ou não. Só que tem um assunto que eu não achei aqui, e eu acho importante falar do efeito da luz no desenvolvimento, que é o ponto de compensação fótico. Então, tem um slide que é bem rapidinho, e aí dá para pegar uns exercícios para fazer. Então, eu vou falar aqui nessa aula um assunto que não está no livro, e vou cobrar. Então, o material vai estar disponível para vocês, né? O PDF completo, desde hormônios vegetais até o final disso. E tem falando sobre essa parte também, vou colocar a lista de exercício. Tanto que, já avisando para o AS de vocês, o AS vai ser somente hormônios vegetais, ok? Vão cair todos os hormônios vegetais, mas só eles. Esse assunto que a gente está começando aqui vai cair depois na prova trimestral de vocês. Mas essa parte extra pode ficar tranquilo que eu vou passar material para vocês, lista de exercício também. Então, dá para vocês estudarem pelo material extra, tá? E aí, deixa eu pegar aqui, ó. Para falar com vocês, essa parte aqui. É bem simples isso, tá? Bem tranquilinho. O que é o ponto de compensação fótico? É um momento em que a planta, tudo que ela produz, ela consome. Vamos entender melhor isso daí. Quando eu falo de fotossíntese, a planta está pegando energia luminosa, convertendo em energia química. Ela sintetiza a matéria orgânica, ela produz a glicose. Essa glicose vai ser armazenada no corpo dela, vai ser para formar novos tecidos, novos galhos, novas folhas e tal.
Só que quando ela precisar de energia, ela vai fazer respiração celular. E aí ela vai pegar essa glicose e vai converter essa glicose em ATP para ela, liberando gás carbônico também. Então, esses dois processos que eu estou falando, o primeiro é fotossíntese, o segundo é respiração celular. A fotossíntese, a gente fala que é um processo chamado endergônico. São processos que absorvem energia. Pegou a energia do sol e transformou num outro tipo de energia. Então, é endergônico. Além disso, é um processo anabólico. Vocês já devem ter ouvido falar o que é um processo anabólico, o que é o anabolismo, ou vocês já devem ter ouvido falar de anabolizantes. Vocês já ouviram falar disso? Anabolizante, que alguém toma anabolizante? Deixa eu ver o que mandaram no chat. Sim, né? Por que uma pessoa toma anabolizante? Pra ficar bombada. Para ficar bombado. Então, vamos entender o que seria o anabolismo. Quando eu falo de anabolismo, é quando eu pego substâncias mais simples para formar mais complexas. Então, no anabolismo, quem toma anabolizante toma alguma substância que vai ajudar a formar mais músculo, o músculo vai aumentar de tamanho, você está crescendo, você está formando coisas. Agora, um processo que é catabólico ou catabolismo é o oposto. Você está pegando moléculas complexas e quebrando elas em simples. Quando a gente fala da fotossíntese, olha aqui a equação. 6 de gás carbônico, 12 de água, mais na presença de luz e a clorofila, formando glicose, oxigênio e água. Eu estou pegando coisas simples e formando coisas complexas. Estou formando algo. Estou formando a glicose. Ela não existia antes. Então, isso é um processo anabólico. Agora, na respiração celular, você vai quebrar a matéria orgânica e liberar energia no final. Por isso que é um processo que a gente chama de exergônico, porque ele libera energia, e é catabólico. Por quê? Catabolismo, você pega a molécula complexa e quebra ela em simples. Então, aqui na respiração celular, para que você tenha produção de energia, por exemplo, e a planta também, ela pega a glicose, que foi a molécula já formada, na presença de oxigênio, ela consegue quebrar em gás carbônico e água, produzindo energia. Então, se você está formando algum produto, anabolismo. Se você está quebrando um produto complexo em simples, catabolismo. Então, isso daqui é a equação da fotossíntese e essa de baixo é a equação da respiração celular. Nós só fazemos essa daqui de baixo. A planta faz as duas. Então, olha só, o gás carbônico daqui pode ter vindo de fora, aí ela produziu oxigênio, água e glicose. Quando ela vai fazer respiração celular, a glicose que ela já estava no corpo, junto com o oxigênio, ela vai liberar água e gás carbônico. Então, é meio que o que ela pega, ela libera depois, né? Só que tem momentos que ela vai fazer muito mais fotossíntese do que respiração celular. Tem momentos que ela respira mais do que ela faz fotossíntese. E tem momentos que é a mesma coisa. A mesma quantidade de fotossíntese que ela faz, ela usa aquilo para a respiração celular. E isso está associado com o crescimento da planta. Então, vamos entender melhor isso na prática. Olha como que seria. Dá uma olhada nesse gráfico aqui embaixo. Você tem o eixo aqui embaixo é intensidade luminosa. Estão mostrando a intensidade tipo aumentando. E o eixo aqui de cima é a intensidade do processo, seja fotossíntese ou respiração celular. Temos 3 pontos específicos. O ponto A seria correspondente aqui, o ponto B aqui e o ponto C aqui em cima na dobrinha da fotossíntese. O que a gente já pode interpretar desse gráfico é que quanto maior a intensidade luminosa, quais dos dois fatores estão sendo afetados aqui? Estou aumentando a intensidade luminosa. O que é afetado? A fotossíntese ou a respiração? A fotossíntese. A fotossíntese, né? A fotossíntese ela é afetada. A respiração continua a mesma.
Então, a intensidade da luz não está afetando a respiração, mas ela afeta a fotossíntese. Aí, vamos prestar atenção nesses pontos aqui. Olha esse ponto C. Você tem fotossíntese maior do que a taxa de respiração nessa intensidade luminosa. Nesse momento, se a planta faz mais fotossíntese e produz glicose e armazena essa glicose do que utiliza essa glicose na respiração celular, ela se desenvolve mais, porque ela está armazenando a glicose. Ela não está produzindo e já consumindo, né? Ela guarda aquela glicose na forma de tecido, então ela pode crescer. Olha esse ponto aqui embaixo. Esse ponto aqui, nessa intensidade luminosa, a respiração celular está maior do que a fotossíntese. Então, a planta ela está pegando essa glicose armazenada no corpo dela para produzir energia. Se a planta ficar nesse ponto aqui pelo resto da vida dela, ela vai começar a definhar, porque ela vai estar esgotando as suas reservas, ela não vai estar conseguindo fazer fotossíntese suficiente para suprir aquilo que ela está usando na respiração celular. Então, nesse momento, a planta não vai crescer. E se ela ficar aqui por muito tempo, ela pode definhar, né? Porque está gastando as suas próprias energias. Agora, nesse ponto aqui em D, a mesma quantidade de respiração é a mesma de fotossíntese. Então, esse é o ponto que a gente chama de ponto de compensação fótico, ou também conhecido como ponto de compensação luminoso. Tudo o que ela produz, ela consome. Então, olha aqui eu falando de cada um dos pontos. No ponto A, a respiração é maior do que a fotossíntese. É só você olhar as linhas. A linha da respiração está lá em cima, a fotossíntese está aqui embaixo. Então, no ponto A, a planta está respirando mais do que produzindo glicose. Então, ela vai acabar definhando. O ponto B é o ponto de compensação fótico ou ponto de compensação luminoso. A respiração, a taxa da respiração é igual à taxa de fotossíntese. E o ponto C aqui em cima, a fotossíntese ela é maior do que a respiração. Então, se ela produz mais glicose, ela consegue armazenar, ela consegue crescer. Alguém tem alguma dúvida nesse gráfico ou nesses pontos aí? Tranquilo, então. Professora, Oi? Pode repetir o ponto C? Ponto C. O ponto C está aqui em cima, olha só. Esse ponto C é uma intensidade luminosa um pouco maior. A gente já consegue ver que a linha da fotossíntese está maior do que a linha da respiração celular, né? Nesse ponto aqui, eu estou dizendo que com a intensidade luminosa que a planta está recebendo, ela está fazendo muita fotossíntese. Até um certo ponto, né? Ela não vai fazer crescendo a taxa de fotossíntese para sempre, não. Aquilo satura. Mas ela está fazendo bastante fotossíntese e está respirando menos. É como, na verdade, não é nem respirando menos, ela está fazendo mais fotossíntese do que respirando, né? Então, se ela está fazendo mais fotossíntese, ela está produzindo mais glicose. Essa glicose ela vai sendo armazenada no corpo dela. Se a glicose é armazenada no corpo dela e ela está usando menos glicose para respiração celular, né? Porque a taxa de respiração é baixa. Essa glicose ela vai fazer parte de novos tecidos, ela pode formar novos galhos, novas folhas. Então, nesse momento, se a fotossíntese é maior do que a respiração, a planta consegue crescer. Ok? Quando a gente fala de plantas pequenininhas, quando estão começando o crescimento, elas estão fazendo muita fotossíntese para crescer. Então, as pequenininhas passam por isso, da fotossíntese ser maior do que a respiração. Foi? Foi. professora, pode repetir o conceito desse ponto de compensação fótico? Então, ponto de compensação fótico é algum momento em que determinada intensidade luminosa que a planta tem, tudo que ela produz de glicose, ela consome essa glicose na respiração celular.
Então, por isso que a gente chama de ponto de compensação fótico, tá vendo? É o encontro das linhas aqui, dos processos. Então, tudo que ela produz, ela consome. Então, ela não cresce, é como se ela ficasse estagnada, tá? Ela não cresce, mas ela não definha também. Ela mantém o seu tamanho, seus processos e mantém lá de boa. Foi? Foi, valeu. Aí, eu coloquei aqui... Deixa eu responder aqui. Ó, no ponto de compensação fótico, toda a matéria orgânica e todo o oxigênio produzidos pela fotossíntese são consumidos pela respiração e todo o gás carbônico produzido na respiração, ele é utilizado na fotossíntese. Então, quando a gente vê essa equação aqui, ó, dá uma olhada, essa equação do final da fotossíntese, ela é usada na respiração celular. Essa equação aqui final da respiração celular, ela é usada na fotossíntese. Então, por isso que os processos se igualam. Tudo que é produzido é consumido. Então, a gente fala que nesse ponto, a planta está em equilíbrio energético. E aí, existem dois tipos de plantas. As plantas de sol e plantas de sombra. Vocês já devem ter reparado isso. Tipo, tem planta que não gosta de ficar no sol, que ela acaba queimando, ela não cresce. Tem planta que se desenvolve na sombra. Tem planta que precisa muito de sol, intensidade luminosa alta o tempo todo para conseguir crescer. Essas plantas de sol, elas são chamadas heliófitas. As plantas de sombra são chamadas umbrófitas. Um exemplo de planta de sombra é a própria samambaia, né? Que a gente tinha falado que a samambaia é uma pteridófita, que ela não consegue ficar em locais tipo, muito quentes, né? Sem umidade e tal. Olha, vamos dar uma olhada e entender esse gráfico aqui, ó. Está mostrando a mesma coisa, intensidade luminosa e a taxa do fenômeno, que seria a fotossíntese ou a respiração. Aqui, nesse caso, está mostrando que a taxa de respiração é a mesma para as duas plantas, tá? Essa linha em verde aqui mais escuro é a fotossíntese de plantas umbrófitas, que são as plantas de sombra. E essa em verde mais clarinha aqui é a fotossíntese de plantas heliófitas, que são plantas de sol. Olha a definição. Heliófitas necessitam de altas intensidades luminosas para realizarem a fotossíntese. O ponto de compensação fótico delas é altíssimo. Já as umbrófilas é o contrário, elas realizam fotossíntese em baixas intensidades luminosas. Então vamos entender esses dois pontos X e o Y. Vamos olhar primeiro para a umbrófita. Vai aumentando a intensidade luminosa, a fotossíntese está crescendo. Está crescendo, está crescendo. Aqui já é o ponto de compensação fótico dela. A partir desse ponto para cima, a planta vai estar fazendo mais fotossíntese do que respiração, né? Olha onde está o mouse aqui, comparado com o de baixo. Mais fotossíntese do que respiração. Então, o ponto de compensação dela é esse aqui. Precisa de pouca luz para que ela chegue ao ponto de compensação fótico e comece a fazer muito mais fotossíntese depois. Tá? Agora, olha a planta heliófita. Está aumentando a intensidade da luz. Ela começou a fazer fotossíntese, mas nesse momento aqui onde eu estou com o mouse, a respiração ainda é maior do que a fotossíntese. E vai aumentando a luz. E ainda não. E vai aumentando a luz. E ainda não. Somente nesse ponto aqui, que a gente chamou de Y, é o ponto de compensação fótico. Tudo que ela produz, ela está consumindo. A partir desse ponto para cima, teremos a fotossíntese maior do que a respiração. Então, as plantas de sol, elas precisam de muito mais luz do que as de sombra para que elas façam mais fotossíntese do que a respiração, para que elas possam crescer. Então, olha para esse gráfico, lê a definição, veja se vocês entenderam. Ou então...
Peraí, Bianca. Conseguiram? Deu para entender? Deu sim. Obrigado. Nada. Então, ó, lembra que às vezes tem questão que fala sobre, mostra um gráfico assim e pergunta justamente sobre o ponto de compensação fótico. Eu até olhei no livro de vocês, mas eu não achei isso. Isso é importante falar. Até olhei nas questões do Enem, mas não tem. Então, deixa eu só vir aqui. Tá. Antes da gente entrar em fitocromo, essas coisas assim, deixa eu achar aqui eu tenho uma lista de exercícios falando sobre isso. Esse aqui. Acho que eu achei. Aqui. Cidade luminosa. Deixa eu aqui. Isso tem mais. Tá, tem alguns aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Isso aqui era uma lista minha antiga que eu fiz para o VEST mesmo. Mas eu vou fazer uma lista para vocês, tá? Vou mandar. A gente vai fazer sobre isso. Olha só. Essa é uma questão da FUVEST. Deixa eu dar um enter para ficar tudo embaixo. Uma questão discursiva da FUVEST, essa daqui. Olha o gráfico. Aí tem assim, intensidade luminosa, os valores em letras. Em vegetais, as taxas de fotossíntese e de respiração podem ser calculadas a partir da quantidade de gás oxigênio produzido e consumido num determinado intervalo de tempo. O gráfico mostra as taxas de respiração e de fotossíntese de uma planta aquática quando se varia a intensidade luminosa. Em que intensidade luminosa o volume do gás oxigênio produzido na fotossíntese é igual ao volume desse gás consumido na respiração? Qual intensidade luminosa vocês falariam? Eu acho que N. Deixa eu só ver se eu consigo subir um pouquinho aqui. N seria aqui, ó. N seria nesse ponto aqui. O já seria aqui em cima. Eu acho que a melhor resposta seria colocando entre N e O. Porque o ponto de compensação está aqui no meio, conseguem ver? O que é produzido é consumido aqui no meio. Então, entre N e O. B. Em que intervalo de intensidade luminosa a planta está gastando suas reservas? Olha aí as intensidades luminosas. Quando que ela vai estar gastando a reserva? Em que situação? Acho que de L a N. Ah, em L ela ainda não começou, né? Em L ela ainda não começou aqui, não. Então, seria M, né?
ponto M aqui, ó. Por que que eu sei que nesse momento ela está gastando as suas reservas? Por quê, Porque galera? Pode mandar no chat também. Fala, Júlia. a respiração celular está em nível maior. Isso, porque a respiração celular está maior do que a taxa de fotossíntese. Então, ela consome mais do que ela produz. E C, se a planta for mantida em intensidade R aqui, ó, ela pode crescer? Sim, Sim, por quê? porque a Ela fotosíntese produz mais do que ela consome. Ela produz mais do que ela consome. Só que uma coisa que a gente tem que ficar em alerta aqui, tá vendo que a taxa de fotossíntese ela é mais alta, mas depois ela estabiliza? Então, a planta ela não cresce para sempre, tá? Nesse momento, sim, ela ainda pode crescer, mas eu acho que é bom deixar claro que ela não cresce para sempre, porque a taxa de fotossíntese ela acaba se estabilizando depois. E aí, ela não vai estar, ela vai estar repondo. Essa fotossíntese que ela vai estar fazendo, ela vai estar maior do que a respiração, sim, só que ela vai estar ajudando a repor e deixar um pouquinho de reserva a mais do que ela usa. Ela não consegue crescer, né? Depende muito da espécie. Então, aqui, sim, ela estaria crescendo, mas acho importante destacar até certo ponto que ela se mantém naquele tamanho. E aí, eu tinha visto mais alguma questão disso aqui. Esse aqui, da UERJ. Em uma experiência, mediram-se a presença de ar atmosférico, o consumo e a produção de oxigênio de uma planta em função da luminosidade a que estava sendo submetida. A curva do gráfico abaixo indica os resultados de medição. Olha só, aqui está mostrando só a intensidade luminosa aumentando. Aí tem A, B, C, D e E. Produção de oxigênio, então aqui está aumentando, e aqui é mais consumo de oxigênio. Identifique os dois pontos da curva que representam condições para o crescimento dessa planta a partir do acúmulo de reservas energéticas e justifique sua resposta. Preste atenção que aí ele não está dando uma linha mostrando respiração, mas ele mostra a informação de respiração. Bianca, eu fiquei meio confusa nessa questão. Ó, vamos tentar entender o que seria aqui a informação. O Kelvin falou que acha que é a D e a E. Olha só. Consumo de oxigênio. Em que situação ela vai estar consumindo oxigênio? Qual processo ela consome? A e B. Não, mas qual que é o processo que ela consome? Seria A e B mesmo esse ponto. Mas qual o processo? Respiração celular. Respiração celular. Aqui, ó, produção de oxigênio. Qual processo ela produz oxigênio? Fotossíntese. Então, se A em B eu estou mostrando que está tendo consumo de oxigênio, a taxa de respiração está maior do que a fotossíntese, tudo bem? É que aqui só não mostrou uma linha escrito respiração, né? O ponto C seria o quê? Percebe? O ponto de compensação fótico-luminoso. Nos pontos D e no E, ela está produzindo muito oxigênio. Então, nesse momento aqui, com essas intensidades luminosas, a fotossíntese é maior.
Então, qual que indica a condição de crescimento? D e E, porque ela está fazendo mais fotossíntese do que consumindo o oxigênio que seria na respiração celular. Como vai acabar daqui a menos de um minuto, deixa eu parar de compartilhar aqui, aí a gente volta. E aí eu continuo falando dela.